Hoje eu vou deixar algumas dicas de criações de rótulo para quem está começando nesse mercado, para quem já está um pouco amadurecido e pensa criar a sua cervejaria ou pensa fazer sua receita numa cervejaria cigana. Então, qual é a primeira dica que eu posso deixar? Pesquisar muito sobre esse mercado, pesquisar sobre os rótulos que já existem nesse mercado. Já aconteceu uma vez de uma cervejaria procurar nós e já estar no mercado uma cerveja parecida, com um nome parecido, para que depois não tenha uma notícia desagradável, né, que esse rótulo não seja repetido, ou que as pessoas pensem que foi copiado, mesmo que não seja a intenção. Então o importante mesmo é a gente sempre fazer uma breve pesquisa no que está acontecendo no mercado, saber qual o tipo de rótulo que você vai lançar. Após essa pesquisa, decidir qual o nome da cerveja que eu vou utilizar, qual a arte que nós vamos seguir, eu vou pesquisar todas as informações que eu vou colocar dentro do rótulo. Quais seriam essas informações? São informações que eu posso decidir, que o consumidor possa decidir pela compra da minha cerveja. Então, por exemplo, um rótulo eu posso colocar dicas de copo, posso colocar o IBU, amargor, para que o meu consumidor saiba quão é amarga aquela minha cerveja, se não é amarga, tipos de harmonizações, então que ele possa acompanhar com petisco ou não, alguns pratos elaborados. Claro, não vamos poluir tanto um rótulo, é colocar pequenas dicas que possa influenciar na compra do meu consumidor. Então são dicas que vai ajudar o meu consumidor na hora da compra. Depois dessas informações que vão ajudar o meu consumidor, nós temos que colocar no rótulo também as informações que a legislação exige. Então o conteúdo, o teor alcoólico, a denominação do produto, o responsável técnico se químico for registrado pelo Conselho Federal de Química. Então todas essas informações, o código de barra, porque senão eu não consigo colocar o meu produto, a cerveja, à venda num mercado. Então eu tenho que colocar essas informações, data, lote de validade. Essas informações, ela vai fazer parte do meu design dentro do rótulo. Quais as cores? Depois eu defini tudo isso, a legislação, as informações, pesquisei, ok. Quais as cores que eu vou utilizar no meu rótulo? Por exemplo, essa Pumpkin IPA aqui, a gente escolheu utilizar a cor laranja, porque remete muito à abóbora. Então, normalmente, verde remete a uma IPA, um azul remete a uma American IPA, uma vermelha uma Red Ale, o Pilsen normalmente um amarelo claro. É uma regra isso? Não, não é uma regra. É só uma convenção que o mercado começou a adotar. Então, quando estamos iniciando no mercado, é interessante pegar essas cores que já estão sendo utilizadas e utilizá-las ao nosso favor. Então, não inventar muito. Uma Stout é uma cor preta, uma Brown Ale normalmente é um marrom. Então, eu tentar fazer isso com os rótulos da minha cerveja. Quais as imagens que eu vou utilizar? Cuidar muito com as imagens que nós vamos utilizar no rótulo. Não imagens infantis que remetam à criança, imagens que possam denegrir o nosso produto. Então, utilizar imagens que possam passar uma sensação agradável para o nosso consumidor. Que tipos de imagem pode ser essa? Por exemplo, estou fazendo uma cerveja de goiaba, uma Berliner Weiss, com adição de goiaba, colocar a goiaba na frente para que o meu consumidor consiga ligar o nome da cerveja com aquela fruta. É uma dica que eu estou dando para o meu consumidor, que vai ajudar na decisão de compra, quando ele for levar o meu produto. Outra informação, dica importante, é o tipo de fonte que vamos estar utilizando na criação do nosso rótulo. Ela tem que ser uma fonte legível, uma fonte compreensível pelo consumidor, que ele consiga ler de qualquer ângulo de visão, não uma fonte muito desagradável, uma fonte que remeta àquilo que você quer passar da sua cerveja. Se eu estou fazendo uma cerveja para algum público específico, por exemplo, estou fazendo uma cerveja para o público alemão, estou fazendo cervejas clássicas alemãs. Então vou fazer uma cerveja alemã, eu vou utilizar uma fonte alemã. Então que seja uma fonte agradável, que o meu consumidor consiga utilizar. Nós temos também, aconteceu há um tempo atrás,
atendemos o consumidor que ele queria colocar uma criança na frente do rótulo. Nós até comunicamos eles, falamos que não seria adequado, porque isso pegaria muito mal no mercado. Então nós fomos ajustando o rótulo, fomos ajustando até o final, ele compreendeu, deu várias dicas, na verdade ele nos orientou desde o início para criar um rótulo bacana e acabamos criando o rótulo da Suburbana, que é a cerol fininho, que ficou um rótulo super bacana, delicado, não remete à criança, só tem a pipa na frente ali, e foi um case bacana que foi trabalhado aos poucos, a criação desde o zero, desde o seu início foi diferente, o cliente nos deixou bem aberto do que ele queria e confiou em nós, e acabou saindo um rótulo bem bacana. Então às vezes a gente tem que ter uma direção do que a gente quer, mas nós temos que orientar o consumidor a isso. Então, acho que são essas pequenas dicas que eu deixo para que o consumidor, ou o cervejeiro caseiro, a cervejaria, o cervejeiro, crie um bom rótulo, né? Porque o rótulo, eu sempre digo para o pessoal, né? O rótulo é o teu primeiro e último argumento no ponto de venda. Às vezes a gente não tem propagandas ou a gente utiliza um anúncio em revistas especializadas do ramo, e o rótulo é o que vai fazer esse papel para o nosso consumidor. Então, um bom rótulo pensado e bem elaborado, ele vai fazer esse intermédio entre a cervejaria e o público final. Então, o rótulo é a tua primeira e a última chance de comunicação num ponto de venda. Então, é extremamente importante ter um rótulo bacana, não só um rótulo bacana, mas também um produto que condiz com aquilo que está dentro do rótulo. Não adianta eu ter um produto bom e um rótulo ruim. E não adianta eu ter um rótulo bacana e um produto ruim. Os dois têm que estar ligados e passar isso para o consumidor. Cuidar, atentar muito a isso. Porque às vezes a gente passa numa gôndola, um rótulo pode chamar a nossa atenção e pode ser a sua cerveja. E a sua cerveja pode ser levada para esse consumidor, tendo um líquido bacana, ele pode vir a comprar novamente e até mesmo a indicar. Certo, gente? Muito obrigado, eu sou Bento Ferreira e qualquer dúvida estamos sempre à disposição, pode entrar em contato com nós pelo atendimento@agenciaalvo.com. Um abraço.